olha só, deixa eu falar. A live finalizou. Cadê Raíssa? Mas eu queria só responder algumas perguntinhas, certo? Que ficaram para a gente fazer as respostas e não deu tempo da gente responder. Então eu vou responder, eu vou chamar a Raíssa aqui para a gente poder fazer essas respostas. Você que tem pergunta, manda suas perguntas pra gente, certo? Pra gente poder responder, porque, gente, passaram 40 minutos assim, 45 minutos voando, eu nem senti. Foi muito bom estar com vocês. Eu já compartilhei a primeira parte no IGTV, certo? Eu gosto de falar que só. Vou chamar a Raíssa aqui. Aguardando. A pessoa fica assim, a pessoa vai lá, chama, aí a pessoa que tá aqui, que sou eu fico assim um pouco sem graça, sabe como é? Aí depois eu assisto, eu fico, meu Deus do céu, que cara é essa? A live terminou, mas eu voltei com a live, porque não deu tempo da gente finalizar, então vamos finalizar, porque mulher gosta de conversar, vamos conversar, vamos pra parte 2. Meu Então, Deus. pessoal, gente, compartilha aí essa live, que nós voltamos e agora nós vamos responder. Você tem perguntas, né? Você que é renal, que não é renal, compartilha essa live, chama o pessoal e vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá. O que é que tu quer falar, mulher? Eu não lembro qual que era o último assunto que a gente estava falando, que eu já até esqueci. E eu também não lembro não, viu? Eu saí, botei lá no IGTV a primeira parte. A gente estava falando da aceitação, aí depois você perguntou como é que foi aqui a aceitação e tal. Mas enfim, voltando ao assunto, eu aceitei, assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito comunicativa, em tudo quanto é lugar que eu vou, eu converso, faço amizade. Então, até na minha clínica de diálise, eu falava com todo mundo e eu via aquilo dali como meu trabalho. Então, eu tô indo trabalhar, conversava, me distraía e eu abria minha empresa sentada na cadeira de hemodiálise, né? Na verdade. Então, eu via minhas 4 horas por dia, na verdade, eu começava a olhar para aquilo como uma oportunidade de aprender, de sentar. Eu levava o meu iPad e ficava entrando na internet, pesquisando, procurando coisa, aprendendo, conversava. Então, eu tentei aproveitar aquelas 4 horas do meu dia, na verdade, quase 5, para usar aquele tempo para aprender a fazer as coisas, sabe? Tipo, foi quando eu comecei a minha empresa. Foi na cadeira de hemodiálise. Me fala uma coisa, a máquina de hemodiálise que você usa aí, que você usava, qual era a máquina? Olha, É aquela máquina hemofiltração ou é a outra máquina? ela tem... Como assim? A filtração, como é que foi a pergunta? Hemofiltração é aquela máquina que tem os dois... Me ajuda aí, minha nefro, me ajuda aí. Gente, Doutora Fernanda. eu sou tão leiga para essas coisas, eu nunca prestei atenção nisso. Eu sei que é uma máquina que muitas pessoas me perguntavam isso. Eu falei assim, gente, eu não sei, não procuro me informar muito. E eu só tô indo aqui me limpar meu... Eu sei que eu fiz hemodiálise no Brasil também, né? E era uma máquina igual até, inclusive. A minha máquina, a única coisa que eu sei da minha máquina é que ela pitava muito. É porque você não parava com o braço, na certa. Não parava de falar, não parava com o braço, né? Isso. E aí, pronto, aí o meu braço não deixa de ficar roxo, porque às vezes infiltra, porque às vezes eu mexo o braço, e aí a gente sente aquela dorzinha, né, terrível. Você, quando foi para hemodiálise, você já foi com a fístula pronta ou você usou catéter primeiro? Fiquei com permicate durante 9 meses. 9 meses. Depois você fez a fístula. Eu comecei com peritoneal. Aí eu não sabia que com peritoneal eu ia ter que ter muitos cuidados. E eu tenho muita aderência na minha barriga por causa do primeiro transplante. Então, eu não me dei bem com peritoneal, porque a máquina apitava a noite inteira, porque eu me mexia durante o sono. Então, não me dei bem. E como eu gosto de nadar, eu sempre fiz natação minha vida inteira. Eu tava nadando, eu tive que parar de nadar por causa do peritoneal que não pode molhar. Eu falei, gente, não, eu preciso da minha vida que eu possa nadar.
Então aí eu falei, eu vou fazer fístula. Eu perguntava para muitas pessoas ao meu redor como é que era ter a fístula e todo mundo falava para mim que quando eu ia para hemodiálise, eu perguntava como é que é ter fístula. Eu fiz minha pesquisa e todo mundo falava, é uma vida com liberdade, você pode tomar banho, você pode nadar, você pode... É a sua linha de vida aqui. E eu guardo isso com tanto, assim, orgulho e amor, essa minha linha da vida aqui, que por causa disso daqui que eu tô viva, sabe? Eu tenho, assim, tanta honra que pra mim é tudo isso. É tudo. Essa fístula é vida. Deixa eu falar. Uma pergunta aqui. Quem tem coração grande, pode fazer transplante de rim. Quem vai avaliar isso é o cardiologista. A gente, como paciente renal, não tem como fazer essa avaliação, né? Porque antes de ir para a fila de transplante, nós passamos por vários tipos de exames. E essa determinação vem da equipe médica. Se a pessoa pode fazer ou não pode fazer. Existem pacientes renais em hemodiálise que não podem fazer transplantes. Por quê? Porque tem um outro tipo de doença base, entendeu? E este caminho não é o meu, que eu não sou nefrologista, eu não sou da área médica, mas por vivenciar tantas coisas em hospital, a gente acaba ouvindo, sabendo, trocando experiência com os outros, né? Isso tudo. Mas vamos lá. Bela, eu tenho problema cardíaco e eu fiz o exame, né, o exame de estresse, né, antes de fazer o transplante. É uma taxa que eles medem de 0 a 5 para ver um nível do seu coração. E o meu não era 5, era 2, que relativamente era um número ok para fazer um transplante. E meu coração é um pouco grande por causa, né, eu tinha muito como é que se diz? Não é hipoglicemia, é hipotensão. Então, quando eles puxavam também mais líquido e a minha pressão abaixava muito, cada vez que eu fazia hemodiálise, o meu coração crescia um pouquinho, cresce um pouco. Então, eu fiz o exame, o stress test que eles fazem antes do transplante e falaram, olha, o seu coração é um pouco grande, mas esse número 2, né, que tem uma linha lá a seguir, ele é um número ok para a gente fazer um transplante. Acima de 3, a gente não faria, porque é muito risco para o seu coração aguentar o impacto, né? Então, como é o nome do exame, você sabe? Como? Você sabe o nome do exame? Aqui eles chamam de stress test. Eles, tipo, colocam adrenalina. Você vai me dar uma aula de inglês, viu? Porque eu só sei o baianês. O baianês. Aqui é tipo assim, um teste de estresse. Eles dão adrenalina para você, para saber o quanto seu coração aguenta o batimento, a frequência cardíaca que ele vai para aguentar o baque do transplante, né? Então, o meu aguentou, mas assim, era um risco mínimo. Não era um risco assim para uma pessoa que tem hipertensão, por exemplo. Hipertensão todo renal tem, na verdade, a maioria, né? Mas assim, uma pessoa que já tem um problema cardíaco, assim, muito, muito elevado, eu diria. Eu não sou, óbvio, eu não sou uma cardiologista. Teria que, como você disse, ver por uma cardiologista antes. Mas isso não impediu de eu fazer o meu transplante. Mas com esse número 2 que eu te falei aí. Teste de esforço. Quem aí respondeu aí, teste de esforço. Pra gente que tá aqui, né, falando e tal, e eu fico observando mais você do que as perguntas, aí a gente acaba não dando conta disso. Não dando conta das perguntas, das respostas, né, das coisas. Eu não consigo acompanhar. Eu teria que ter uma pessoa para falar comigo, pergunta tal, pá, né? Porque a gente acaba. Bel, você está na fila de transplante? Olha a pergunta. Uma pergunta bem difícil essa, hein? Não estou na fila de transplante. Mas por que você não está na fila de transplante, Bel? Eu quero saber por quê, gente. Porque, gente, eu fiquei vermelha agora. Fiquei vermelha porque tem... Ô Ju, você falou o coração... Fiquei vermelha porque tem uma galera aí, ó, me assistindo do português. E aí, segunda-feira vai dizer, e a fila? Cadê? Tu vai fazer ou não vai esse transplante? Aí eu, calma aí. Eu não estou na fila do transplante ainda, porque eu tenho uma prioridade. E eu tô vermelha, nervosa. Ah, Bela, agora você vai ter que contar. Qual é a prioridade, gente? Você vai ter filho? Vamos lá.
Não, mulher, meu filho mais velho tem 22, 18 e 16. Ferrou, a menina tá fazendo 16 anos em setembro. Eu ainda não estou na fila de transplante, falando sério, porque eu preciso fazer um tratamento dentário. Então, assim, me incomoda bastante, certo? E isso, assim, como é que posso dizer? Mexe mais comigo do que o transplante, sabe? Eu preciso urgentemente cuidar da parte dos dentes, porque assim, o transplante é necessário, Mas se eu fizer sem cuidar da parte. Aí ela tá dizendo que eu tô enrolando. Se eu fizer sem cuidar da parte bucal, eu posso vir anotar mais aqui, entendeu? Então, assim, eu quero fazer primeiro meus dentes bem bonitos. Depois que os dentes bem bonitos estiverem bonito, dente bonito. Vem, baba. estiverem prontos, entendeu? Eu vou aproveitar que nós estamos usando máscara e que ninguém vai ver minha boca do lado de fora na rua. Aí eu vou fazer a extração de todos. Isso é usar útil e agradável. Bel, eu te entendo, porque antes, quando eu tava na máquina de hemodiálise, eu fiz para algumas mulheres que estão aqui e pensam que isso não é possível, eu congelei meus óvulos e eu queria fazer isso enquanto eu tava na hemodiálise. Porque se fosse depois, eu não ia poder fazer, por causa dos hormônios que você tem que tomar e tal. Então, eu congelei os óvulos, né? Porque como eu tenho diabetes e tenho, né, complicações de diabetes, eu achei melhor congelar os óvulos enquanto cedo, porque eu quero ser mãe um dia. Então, eu fiz o E o nome de tratamento. sua filha? Fala aí o nome de sua filha. Qual? Quais são os nomes de sua menina? Da minha cachorrinha? Não, da sua filha. Lembra que você disse? Eu tenho vários nomes. Eu tenho vários nomes, mas assim... Bom, você sabe que o seu nome, na verdade, é de onde gerou o nome da minha mãe, né? Porque Elizabeth, eu acho lindo esse nome. A minha mãe, se minha mãe tá assistindo, ela sabe, ela vai falar. Que é Elizabeth Warren. Ela já tem... Eu acho o nome forte. Ou Lisbeth. Lisbeth a minha mãe acha que, como meu marido começa com L e a família dele é com L, eu falei que eu queria Elizabeth. Mas aí a minha mãe sugeriu, se tem que ser com L, então faz Lisbeth. Então, mas é um nome lindo, que o nome da minha mãe, o nome dela é Bettina, que é um nome, acho que é alemão, não sei, mãe, fala aí. Que é um nome curto para Elizabeth, Elisabetta. E eu acho muito bonito esse nome. Então... Eu tive filho cedo, eu tive filho com 16 anos. Aos 22 anos eu já tinha 3 filhos. E quando eu tive o problema renal, minha doença base é nefropatia por IgA, uma doença autoimune. Eu não sou hipertensa, não sou diabética. E aí aconteceu o quê? Que eu já tinha 3 filhos com 22 anos. Quando eu soube da doença, eu tinha 35 anos. Com 35 anos, os meninos já estavam, graças a Deus, grandes. Eu pensei até que eu fosse morrer, né? Quando eu soube do diagnóstico. Eu me despedi até deles. Foi um chororô em casa, uma coisa louca quando eu descobri esse insuficiência renal. Acho que a ureia subiu e aí fica um pouco, né? Assim, apreensivo. Se bem que eu acho que o renal, né? Nós pessoas, seres humanos falando, nós temos dias felizes, dias tristes. Esses dias mesmo entrando no hospital, eu pensei assim, eu falei, caraca, nós somos verdadeiramente guerreiros, sabe? Porque ter o compromisso de ter que estar no hospital 3 vezes por semana, que eu ainda não fiz o transplante, né? 3 vezes por semana ali, ó, naquele horário, naquele dia. Compromisso esse, né? Que a gente tem que chegar cedo, não pode atrasar. Se viajar, um Deus nos acuda, tem que ter uma clínica, tem que ter uma coisa assim certa. Aqui é bem difícil. Você falou que a acessibilidade aí é fácil, aqui não é. Aqui é bem complicado. No mínimo, a pessoa tem que passar 15 dias. E às vezes a gente não quer passar 15 dias, quer só uma diálise, 2 diálises. Então tem que ser particular, porque o SUS já não pega, né? É isso. Doutora Meneguzzi disse que nós somos guerreiras. Eu quero também, minha ênfase disse que na próxima live ela vai participar. Quero marcar uma live com ela. Ai, Inclusive, que legal. Eu vou querer participar também. Acho muito legal fazer com as médicas. eu vou fazer uma live com uma enfermeira aqui de Salvador,
que ela é coordenadora da regulação de transplante. Ela topou, aceitou. E eu quero deixar o convite aqui para as nefrologistas que queiram participar, né, de uma live comigo para a gente falar sobre as partes técnicas que nós não sabemos. Como eu digo sempre para vocês, que tem coisas que eu não sei, né? E as coisas que eu não sei, eu pergunto para os meus médicos, para as minhas médicas, e elas me respondem. Eu não gosto de me responsabilizar com tipos de perguntas técnicas, porque assim é muita responsabilidade, né? A gente se colocar adiante de uma resposta de tamanha, sabe, preciosidade. Então eu falo sobre as minhas experiências. Experiências, né? Nossas experiências, Eu até conversei com a minha coordenadora de transplante, só que ela não fala português, óbvio, mas ela fala espanhol. E não sei, isso teria que saber do público se aceitariam, porque ela fala espanhol e ela poderia fazer em espanhol. Acho que espanhol a gente consegue entender um pouco. Consegue, não é difícil, não. Qualquer coisa a gente bota uma tradutora. Porque ela conseguiria responder essas perguntas que eu não consigo, entende? Então é bem interessante. É até melhor ainda que a enfermeira, a coordenadora é a assistente social. Assistente social que mais tem resposta sobre as coisas do direito do paciente, isso. Então, a assistente social, acho que realmente é uma pessoa muito interessante a gente trazer aqui. E graças a Deus eu tinha uma relação muito boa com todo mundo da minha hemodiálise. Falo com o pessoal até hoje, graças a Deus. E na questão que você estava falando, Bel, da gente ir tá lá 3 vezes por semana, às vezes eu ia 4, né? Porque eu não era muito boa. Eu era assim, né? Quando eu tava descompensada, né? Eu chegava muito pesada, tipo 6 quilos, né? Mas agora, graças a Deus, eu não chego mais pesada assim, né? Eu me controlo, né? Então, assim, eu vou, né, com mais calma, 4 quilos segunda-feira, 3 quilos na quarta, 3 quilos na sexta. Tô de parabéns, porque eu era super indisciplinada com isso. Eu nunca fui muito porque eu tenho um probleminha, a diabetes, né? Às vezes isso era um desafio para mim, porque quando eu tenho hipoglicemia, tinha que tomar algum líquido e se eu tomasse um copo de um suco para levantar o açúcar, eu já era metade da minha cota diária. E eu sentia muita sede, porque aqui é muito quente onde a gente mora. Então, essa é a parte mais difícil. Eu acho que quando tá calor, a gente tem que chupar. Quando mandavam chupar uva, eu tinha vontade de chupar. Vai você chupar gelo, meu filho. Não tô... Vai chupar manga. Vai chupar uva. Vai chupar manga. Me deixa em paz. Vou mandar chupar gelo nesse calor. Tenho vontade de pegar uma água e beber, assim. Isso era a parte mais difícil, sabe? O controle do líquido. Aí tinha dias que eu falava assim, quer saber? Eu vou beber mais e amanhã eu vou ligar para pedir para fazer uma sessão a mais só de líquido. E ponto, não quero saber. A parte dialítica, né? Olha como eu estou falando, gente. Já estou falando, né, na técnica. A parte de ser dialítica requer muita disciplina, né? E eu hoje não topo a peritoneal, porque eu não vou mentir para vocês, não. Eu sou indisciplinada, entende? Em Salvador a gente tem acarajé. Em Salvador a gente tem um dendê delicioso. Ai, me fala. E aí eu aprendi nessa pandemia a fazer muqueca de camarão, muqueca de peixe. E é complicado pra gente, é complicado pra mim, entende? Muito complicado. Eu já tenho um pouco mais da disciplina, Bel, porque eu acho, às vezes a gente escapa um pouco normal. Eu não tinha disciplina com líquido, porque adoro beber, não beber álcool, mas beber assim, suco, refrigerante, às vezes eu tomava muito mais refrigerante, hoje em dia não tomo mais. Mas acho que a diabetes me ensinou muito a ter isso desde novinha, sabe? Antes de eu viajar, eu tenho que preparar uma mala com os insumos do diabetes. Isso já é o natural para mim. Então, tipo, qualquer pessoa que é diabética aqui sabe que antes de você viajar, você tem que levar insumo suficiente para, vamos supor, você vai ficar uma semana fora, você tem que levar para um mês. Caso aconteça alguma coisa, você tem o suficiente para um mês. Insumos, essas preocupaçõezinhas assim que fazem parte já do meu dia a dia. Então, a questão de ter que ligar para ver se tem hemodiálise, isso aí vira só mais um. É mais uma preocupaçãozinha para mim. Lógico, é mais uma coisinha na minha lista. Mas eu já tô tão acostumada com essa vida de não ter a liberdade com uma pessoa saudável, natural, que isso já virou a parte da minha rotina, né?
E graças a Deus, meu marido, assim, ele é. Gente, eu não sei nem como falar. Ele é muito bom em fazer as ligações e fazer os pedidos dos meus remédios. E, tipo, ele às vezes me pergunta: você ligou para tal coisa? Você lembra que você precisa fazer isso? Nossa, eu chego às vezes até eu fico. Ele me estraga um pouco, porque ele me mima, né? Estragar é um termo em inglês que usa. Ele me mima porque às vezes eu deixo de lado porque eu sei que ele vai fazer. E isso não é bom pra mim, né? Mas ele me mima tanto em fazer tudo por mim, na questão de me ajudar, em questão de saber se eu tô bem. A gente foi viajar, ele ligou, ele que fez os horários, ele só perguntava pra mim: que hora você quer? De manhã, à tarde ou à noite? Sabe? Tipo, ele Olhe, me ajuda muito. Então eu tenho um braço direito que me ajuda assim. A doutora gente tem. Meneguzzi, Não, fala. eu acho importante a gente que tem doença, a gente ter um apoio, né? Seja amigo, vizinho, irmão, marido, quem for. O apoio é, assim, fundamental para nossa doença, eu acho. Doutora Meneguzzi, ela fez a mesma pergunta que a gente falou no bloco sobre os medicamentos de alto custo. Os medicamentos de alto custo, eles são fornecidos para as pessoas, mas a depender, nos Estados Unidos, estou falando, né? Não no Brasil. A depender da renda que a pessoa recebe. Por exemplo, se a pessoa receber um salário acima de X, que eles acham, que o governo acha que essa pessoa tem condições, então ele só paga em torno de 20%, certo? E 80% é pago pelo governo, não é isso? Aprendi Exatamente. Você explicou melhor que eu. que nada. E aí, bora lá. Em Salvador, deixa eu falar sobre os nossos medicamentos de alto custo, certo? Eu, como estou como pré-candidata a vereadora de Salvador, existe uma coisa que eu quero mudar, sabe? Sobre esta retirada dos nossos medicamentos de alto custo. Atualmente, nós temos que ir no hospital, o Ananeri, e precisamos, no caso, cada clínica, certo, tem o seu dia e tem o seu horário estabelecido para a retirada desse medicamento. Só que, para retirar esse medicamento, é uma burocracia tamanha que se faltar um exame, se faltar alguma coisa, a pessoa tem que ir lá 2, 3, 4, 5 vezes e é muito desgastante, certo? Então, o que é que acontece? A minha proposta mesmo é que esse medicamento, certo, vá para a sua clínica de origem e você retire seu kit lá, certo? Retire seu kit mensal na sua clínica. Você não precisa sair, você não precisa ir até um hospital que não é o hospital de origem onde você faz o tratamento para poder pegar esse medicamento, certo? E fora assim o cansaço, porque a gente espera horas do lado de fora. É sol, é chuva, devido à pandemia foi fechado o acesso, certo? Então tá bem complicado, bem Isso, complicado. isso é uma coisa que eu não entendo, Bel. Me explica aí, porque eu sempre escuto isso, né? As pessoas falam assim: ah, ficamos esperando na fila, fila. Aí eu fico pensando: que fila? Como assim você tem Deixa eu fila? falar com você, o que é fila aqui? Qual é a situação da fila? Não é causado por nós. Porque assim, a gente não tem Mas uma é uma saúde. fila física que você espera em pé, sentado ou for? Fila com colchão, minha amiga. É botar o colchão na fila e dormir na fila. É botar o banquinho, sentar lá com guarda-chuva se estiver fazendo chuva, ó. Com o banquinho lá, passando a madrugada toda para esperar uma vaga. A fila é assim, a fila não é teórica, não. Eu A pensava fila que era uma fila, tipo, numa lista, assim, que era uma fila, né? existe a regulação. Um exemplo, certo? João, ele acabou de infartar, certo? E ele não tem plano de saúde. Ele vai para uma unidade de pronto atendimento, que é uma UPA, certo? Ele chegando nesta UPA, ele vai ser atendido de emergência nesta UPA, nessa unidade de pronto atendimento. Só que ele precisa ser encaminhado para um hospital, digamos que o Ananeri. Ele precisa ser encaminhado para o Ananeri. Esta pessoa, João, ele precisa passar por uma fila de regulação, sendo que já tem uma lista enorme na frente dele e é necessário que ele espere, entendeu? Agora, bora lá. Eu preciso de uma consulta, certo?
uma consulta com um cardiologista e eu não tenho plano de saúde, para eu conseguir, um exemplo, rola um mutirão, acontece um mutirão, vai ter 20 fichas, certo? Para uma consulta com cardiologista amanhã. Para uma só vaga. Não, 20 vagas. 20 vagas. Entendi, tá. 20 vagas para uma população de, sei lá, milhares de pessoas. Hoje foi anunciado que amanhã o cardiologista vai atender 20 pessoas nesse posto de saúde. E o que é que acontece? As pessoas, elas vão... A necessidade é tão grande, certo? A saúde pública é tão escassa que elas vão dormem. essa fila para poder amanhã de manhã fazer a ficha e ser atendidas pelo médico. Entendeu como é? A fila é real, a fila não é uma fila fictícia, é uma fila real. Eu tenho vontade de chorar, porque assim, o sistema do Brasil o conceito é bom, porque ele dá a saúde para todo. O conceito, né? Na teoria. É como na Europa. Na Europa é também sistema público, que é o que funciona lá. Aqui não é sistema público. Mas existe o sistema público, porque aqui tem o particular também. Na Europa é só o sistema público. E eu fico muito triste porque tem o sistema, só que o sistema não funciona. Mas a teoria do sistema é ótima, porque é o sistema público para todo mundo. Mas não funciona. A pessoa tem que morrer na fila. Sem atendimento. E como é que faz, sabe? Tipo... Eu fico assim, a gente começa a ver que... E isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, né, Bel? Aprendi não, porque eu sempre soube que nós todos seres humanos somos iguais. Mas era aquilo, tipo, quando aquela médica, eu não lembro se foi médica, a enfermeira, que falou pra mim, eu tenho que salvar a vida desse... Eu vejo ele como um corpo, um ser humano. Eu tô os órgãos dele é igual ao seu, é igual ao do outro. Aquilo impregnou na minha cabeça... Que, tipo assim, que eu tive o preconceito. Eu falei, o prisioneiro vai ficar aqui do meu lado? Eu fiquei com medo. E ele tava algemado, mas ele tava ali precisando de assistência, de socorro. E quando ela falou, ele é uma vida, eu só tô aqui vendo o lado médico dele. Se ele roubou, assaltou, sei lá, não importa. Até se ele matou, tá? Eu preciso salvar a vida dele. Eu preciso salvar a vida dele. Daí a gente vê como nós todos somos iguais, não importa. Aí aquilo fica na minha cabeça. Eu falei, gente, realmente? Aí você me fala uma coisa dessas, aí você vai num cara em São Paulo, vai pro Albert Einstein, tem suíte